A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Estou aqui gravando mais um devocional para que possa impactar a sua vida, para que essa palavra possa trazer algo de bom para você, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar todo aquele que se sente aprisionado. Neste momento, você que se sente triste, abra o seu coração para a palavra de Deus. E eu já te convido para que nós possamos estar fazendo uma oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Jesus amado, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, meu Pai. Vai abençoando a cada um, Senhor, que está me ouvindo neste momento, meu Pai. E que essa palavra venha fazer efeito, meu Pai, na vida de cada um. Que essa palavra venha libertar, que essa palavra venha levantar aquele que está caído, meu Pai. Oh, Jesus amado, derrama bênçãos, derrama cura sobre a vida de cada um, meu Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história da esposa desprezada. Eu dei esse título, Esposa Desprezada. E nós vamos encontrar essa história no livro de Gênesis, capítulo 29 e o versículo 31. Apenas um versículo vai dizer assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fez-la fecunda, ao passo de que Raquel era estéril. Então nós vamos conhecer sobre um pouco da história de Lia. Não vou falar tudo porque o vídeo fica muito comprido, mas eu vou dar uma resumida. Nós vamos ver que Lia é a primeira esposa de Jacó, irmã de Raquel, filha de Labão. Então, quando Jacó foge do seu irmão, ele vai para a casa do seu tio. E quando ele chega, ele vê primeiramente Raquel. E ele se apaixona por Raquel. Ele vai amar Raquel. Amor à primeira vista. Raquel era bela, Raquel era formosa. Lia, porém, a Bíblia fala que ela tinha olhos tensos. Talvez um olhar baixo, um olhar que não chamava tanto a atenção. Nós vamos ver que Jacó vai trabalhar 7 anos por Raquel. Esse vai ser o seu dote que ele vai oferecer para o seu pai, o pai de Raquel. E ele vai trabalhar 7 anos por Raquel. Mas quando chega o dia do seu casamento, quando chega a noite, Jacó já tem bebido bastante. E na hora que ele vai entrar para a sua tenda, o seu pai, nesta noite, seu pai vai trocar Raquel por Lia. Lia vai se vestir, vai colocar um véu, vai entrar para a sua tenda e vai aguardar Jacó. Porém, Jacó passou a noite com Lia, achando que era Raquel. Mas no dia seguinte, quando Jacó acorda, ele vai ficar furioso, ele vai ficar bravo. E ele vai dizer: o que foi que o seu pai me fez? O que foi isso que me fizeste? E ele vai até o seu sogro e vai dizer: por que fizeste isso comigo? Eu trabalhei 7 anos, foi por Raquel e não por Lia. E ali o desespero já vai começar na vida de Lia. Imagine uma esposa recém-casada no seu primeiro dia. Quando ela acorda com seu esposo, ele vai se decepcionar, porque não era a esposa que ele queria. E ali ela já vai ficar triste. O seu sofrimento vai começar no primeiro dia do seu casamento. E Lia vai ser desprezada muito. Lia vai ser humilhada, a ponto de quando ela quiser passar uma noite com Jacó, ela vai ter que pagar a sua irmã. Uma vida triste, sofrida. Então, quando Jacó vai lá e reclama, Labão vai dizer: não, assim eu não faço, aqui na minha terra não é assim que se faz. Aqui, primeiramente, a gente casa a filha mais velha. Se você quer Raquel, trabalha mais 7 anos por ela.
E Jacó, como ele amava muito a Raquel, ele trabalhou mais 7 anos. Mas na próxima semana, quando cumpriu a semana de Lia, ele já teve Raquel nos seus braços, mas ficou trabalhando para pagar o seu dote. E nós vamos ver que Lia, ela vai ser desprezada por sua irmã. Ela vai ser desprezada, maltratada. Sua irmã era linda. Lia não era tão bonita quanto Raquel. Lia vivia uma vida sofrida, porque o seu esposo não amava. E talvez ele jogava na cara: eu não casei com você, eu não trabalhei por você, trabalhei por sua irmã. Imagino eu que ele falava isso. Lia foi tão desprezada, a ponto de Deus ver. Porque Deus vê aquele que é desprezado. Neste momento eu já te digo, se você está sendo desprezado por sua esposa, ou por seu esposo, ou por alguém da sua família, ou alguém está te maltratando, se você acha que ninguém está vendo, Deus, Ele vê. Ele vê quando você está no deserto, Ele vê quando você está na aflição, Deus vê. É como quando Ele viu Agar no deserto. Agar nem do povo de Israel era. Agar era uma egípcia. Mas quando Agar estava no deserto, Deus viu. Da mesma forma que Ele viu o sofrimento de Lia, quando Lia estava sofrendo. E é a mesma forma que Ele vê o teu sofrimento. Assim como Ele viu no passado, Ele vê no presente. Mas não se preocupa, porque Deus, Ele vê. E Ele vai te dar vitória. Porque se você está sendo maltratado por um lado, por outro lado, Deus vai te dar vitória. Porque nós vamos ver que Raquel era estéril. Mas Lia, a Bíblia vai dizer que Deus abriu a madre de Lia. Viu que Lia era desprezada e abriu a sua madre para que ela possa gerar filho. Porque filho é uma bênção. E naquela época, a mulher que não desse filho ao seu marido era desprezada. Era tido como uma maldição. A mulher que não gerava filho era uma mulher seca, era uma mulher amaldiçoada. Mas Deus abriu a madre de Lia para que ela pudesse recuperar aquela alegria, aquele sofrimento que ela estava passando. Deus, ele recompensou com o filho. Glória a Deus. E nós vamos ver que Raquel era linda, Raquel era bela, mas só que não pôde dar a Jacó o que ele tanto queria, porque naquela época o homem que não tivesse filho não tinha como dar continuidade a uma geração. E aqui neste momento nós vamos ver que muitas das vezes a escolha que nós fazemos não é a escolha de Deus, porque Jacó escolheu Raquel, mas Deus escolheu Lia. A aparência não quer dizer tudo, porque pode ser só a aparência e por dentro pode estar seco, por dentro não tem nada para te oferecer. Por isso que nós não devemos ir por aparência. Jacó foi pela aparência, achando que tudo ia dar certo porque era linda, era bela. Mas aquela que deu filho a eles foi aquela que era desprezada. E nós vamos ver mais para frente que Raquel, Deus lembrou de Raquel. E ela teve um filho também. E depois ela vai ter mais um. E no seu segundo filho, Raquel, ela vai falecer, vai partir desse mundo. E a Bíblia vai dizer que Jacó vai enterrar ela na beira do caminho. Agora, a sua preferida, a sua amada, vai ficar para trás.
vai ficar na beira do caminho. E Lia, aquela que lhe deu filhos, aquela que Deus recompensou ela com filhos, e ela foi muito grata a Deus, porque cada filho que nascia, ela dizia: dessa vez louvarei ao Senhor. Dessa vez Deus ouviu o meu clamor. Sempre ela tinha algo a agradecer a Deus. E se você sempre estiver agradecendo a Deus, no final, Deus, Ele vai fazer com que aquele que te maltratou reconheça. Porque foi assim com Lia. No final da sua história, quando Raquel já tem partido, depois Lia também vai partir. E depois que Jacó vai ficar velhinho, ele vai chamar os seus filhos, vai chamar os seus 12 filhos e vai dizer: olha, me enterre aonde estiver Lia. Ele não pediu para ser enterrado onde estava Raquel, porque era o amor da sua vida. Ele poderia muito bem ter pedido para enterrar ele lá na beira do caminho, junto com o seu amor. Mas não. Ele vai dizer: olha, me enterra lá aonde está o meu pai, onde está o meu avô e aonde está Lia. Eu quero ser enterrado lá. Então Jacó reconhece que o seu amor verdadeiro, não estava em Raquel, mas estava em Lia. Foi Lia que Deus escolheu para ele. Não tinha sido Raquel que Deus escolheu, mas sim Lia. Mas Jacó só vai reconhecer isso quando ele está já bem velho. Então você que está me ouvindo, não vá pela aparência. A aparência engana. O nosso coração é enganoso. Nós não devemos ir pelo nosso coração. Mas vá pela escolha de Deus, porque a escolha de Deus nunca falha. E eu já te digo que não se preocupe se você está sendo desprezado. Deus, Ele vai recompensar o seu sofrimento por o outro lado. Deus, Ele nunca deixa aquele que serve a Ele desprezado. Deus, Ele é o Deus que vê o oprimido. Ele é o Deus que vê o sofrimento daquele necessitado. Deus, Ele nunca despreza o seu filho. É como Lia, Ele nunca desprezou Lia. E Lia, ela entrou para a história. Jesus vai vir da descendência de Lia, da descendência de Judá, do seu filho. Você pode se achar que você não é nada, mas só que Deus tem grandes coisas para fazer através de você e através da sua descendência. Então não se preocupa, porque Deus está vendo e Ele vai chegar no momento certo. Ele não vai te abandonar. Então receba essa palavra, que você possa aplicar essa palavra em sua vida. Não se desespere, não fica triste, porque Deus está vendo, amém? E assim, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.